todos, sejam bem-vindos a mais um podcast PBR Talks. Hoje vamos falar de simplex urbanístico. Para falarmos um pouco sobre este tema, tenho comigo a Joana Martins e o André Alves, que trabalham na área de prática de urbanismo da PBR. Tenho também comigo um convidado muito especial, Aniceto Viegas. O Aniceto dispensa grandes apresentações, na minha opinião. De todo modo, conta com mais de 25 anos de experiência em investimentos e promoção imobiliária. Esteve na Bouygues Imobiliária como diretor de projetos, na Bouygues Imobiliária como diretor-geral Espanha e Portugal, foi administrador na Espírito Santo Property e é atualmente CEO da Avenue. Espero não me ter esquecido de nada. Tenho o privilégio de ter acompanhado o seu percurso profissional nos últimos 20 anos, a altura em que nos cruzámos profissionalmente pela primeira vez, e por isso é um enorme gosto de recebê-lo hoje aqui para falarmos sobre as novidades do simplex urbanístico. Muito se tem falado sobre este tema e provavelmente não haverá assim muitas novidades passados 3 meses para falar sobre, 3 meses para falar sobre este tema. No entanto, o objetivo aqui hoje é falarmos um bocadinho sobre o impacto das medidas que entraram ontem em vigor no investimento e na promoção imobiliária. Portanto, tirar um bocadinho a parte mais jurídica e perceber os impactos que tem na promoção imobiliária. Aniceto, as alterações constantes deste diploma, segundo consta do próprio preâmbulo, seriam simplificar os procedimentos através de eliminação de licenças, de autorizações, de atos e procedimentos que seriam redundantes na perspectiva do legislador. Supostamente, e vamos ver na prática como é que isto acontece, estas medidas contribuiriam para a simplificação e redução de custos de contexto. Basicamente é isto que o diploma prevê. Aquilo que eu gostava de lhe perguntar, no fundo, é, na perspectiva do promotor imobiliário, esta reforma tem mais benefícios ou prejuízos para o investimento privado? E porquê? Olá, obrigado a todos e obrigado pelo convite. Eu acho que o setor já há muito tempo que reclamava sobre os processos administrativos, era um tema recorrente, era um problema grande que o setor já arrasta há muitos anos. E pela primeira vez atacamos esse tema de frente e talvez com uma grande revolução, ou seja, será provavelmente a maior revolução na legislação urbanística que teremos visto até agora. Levantam-se muitas questões sobre de que forma isso será aplicado, se isso simplifica, se isso te embartece, qual é a expectativa que o setor tem. Eu acho que o primeiro é o otimismo, finalmente tentou-se resolver esse problema. E numa perspectiva que é uma perspectiva importante, que é ter um processo mais célere e ter a possibilidade de produzirmos mais fogos no mercado. Falamos de fogos, mas isto aplica-se a qualquer segmento do setor imobiliário. Por isso é bem-vindo, é aguardado obviamente já há algum tempo e se embaratece e permite ter mais oferta, eu acho que não tenho qualquer dúvida sobre o assunto. Se olharmos um bocadinho para a cadeia de valor pelo menos o que é que o peso administrativo tinha como impacto na cadeia de valor de uma habitação em Portugal, é bastante mais importante que aquilo que nós julgávamos. Por exemplo, um ano de atraso, e falando na perspectiva de tentar compensar, ou seja, não mitigar completamente o efeito do ano de atraso no processo de construção de uma casa de 100 metros quadrados, era de 500 euros por metro quadrado. Ou seja, um fogo com 100 metros quadrados e com um preço médio de 4.500, um ano mais tarde, para tentar compensar mais uma vez e não mitigar, era 500 mil euros o preço que se adequava. Com 2 anos de atraso passámos para 550 mil. E era algo que não desejava, ou seja, o investidor não tinha qualquer interesse neste aumento de preço porque o prejuízo era superior àquele que de facto tentava recuperar no preço de venda. Por isso, sem dúvida, eu diria que tem um benefício e esse benefício é positivo. E pegando um bocadinho nessa sua observação sobre o tema da celeridade, era exatamente uma das coisas que eu lhe queria perguntar. Essa celeridade ajuda também a não se perder valor nessa cadeia que o Aniceto referiu, mas a minha questão é se essa celeridade, e
e aquilo que nos parece a nós é que poderá vir acompanhada de alguma falta de segurança jurídica, designadamente. Ou seja, é uma questão de custo-benefício, mas a pergunta é se essa celeridade implica necessariamente uma perda de segurança no desenvolvimento ou vai implicar, de outra forma, a adoção de medidas, designadamente do lado do promotor, para mitigar essa falta de segurança jurídica. Sim, por acaso é um ponto que foi muitas vezes realçado nos últimos meses, que era: vamos perder segurança. Há aqui um primeiro ponto, que é: estabeleceu-se uma reciprocidade. Ou seja, esta reciprocidade não existia. O requerente era o único que tinha prazos para submeter, prazos para responder, e a administração pública não tinha prazos muito rígidos. O que é que sucedia do lado da administração pública? Basicamente, tinham supostamente um prazo legal, que nunca ninguém alegava, porque supostamente era difícil conseguir alegar esse prazo para ter um deferimento tácito, porque esta figura de deferimento tácito não apareceu agora, já existia, não é uma novidade, e de repente tem um prazo recíproco em relação ao requerente, e estamos todos a partir do princípio que só vamos ter deferimentos tácitos. Não. O que esta legislação diz: a administração pública, ou seja, as autarquias, têm um prazo para responder. Têm um prazo para fazer o saneamento preliminar e depois têm um prazo para aprovar um licenciamento. Mas, como parece que todos nós não acreditamos que as autarquias sejam capazes de respeitar estes prazos, já estamos todos a falar de deferimentos tácitos e de perda de segurança. Eu acho que o primeiro caminho é este. As autarquias têm, sim, um prazo para responder, e são elas, em primeiro lugar, que vão ter que dar esta segurança ao requerente e, posteriormente, aqui no processo de transmissão da propriedade ao comprador na sua fase final. Por isso, esse é o primeiro ponto. E depois há aqui uma certa tentativa de dizer que todo o mercado funcionava bem. Não. Havia algumas autarquias que funcionavam bem, que respondiam corretamente a esse prazo, e outras que não o faziam. Ou seja, tenta-se também trazer aqui alguma homogeneidade ao mercado e que esse mercado funcione melhor no seu todo. Se de facto chegarmos ao ponto de termos um deferimento tácito e de usarmos esse deferimento tácito, acho que há aqui todo um processo que decorreu e, em primeiro lugar, alguém não respondeu, ou seja, recebeu um pedido, não se preocupou com ele, por isso assumiu que ele estava bem, e se quando o viu, não assumiu que estivesse bem, teria que ter respondido. Não respondeu, perdeu a oportunidade de responder. E só havia, de facto, esta particularidade só existia do lado do requerente, não existia do lado das autarquias. E parece-me que também o mercado está a tentar organizar-se à volta de uma possibilidade, que é ter entidades certificadoras, ou seja, ou ter aqui o chamado processo de due diligence. Era aí que eu queria chegar com o tema da segurança, exatamente, Aniceto, perceber como é que a promoção imobiliária se vai tentar, não é substituir aos poderes da Câmara, não é? Mas sabemos que a Câmara já não vai analisar os projetos da forma que analisava, está impedida de o fazer, até no diploma, e portanto, não o fazendo, tem que haver necessariamente uma cautela ao nível da promoção para garantir que os projetos cumprem aquilo que são as normas. Sobre o tema do deferimento, também para dizer, de facto, o deferimento tácito já existia, agora existe com uma amplitude diferente. A questão é o facto de existir deferimento tácito, mais uma vez, a perda de segurança do lado do promotor tem que ser garantida antes, porque se o pedido e o projeto for ilegal, no fim do dia pode haver deferimento tácito, mas ele não ter qualquer validade, não é? Se o projeto for desconforme. E era aí que eu queria perceber se, de facto, como é que se estão a adaptar para, no fundo, combater, entre aspas, esta suposta perda de segurança jurídica dada pelo município, pela administração. Sim, nós já tínhamos uma particularidade, que eram os termos de responsabilidade, ou seja, os técnicos, tanto o arquiteto como os projetistas, já assumiam nas versões anteriores boa execução e o bom cumprimento dos projetos, ou seja, havia aqui uma assunção de responsabilidade pelos projetistas no processo. Esta responsabilidade aumenta, na verdade, porque obriga-os, de uma certa forma, o seu termo e a execução do projeto que desenvolveram vai ser visto de outra maneira, porque pode ter como consequência um deferimento tácito. Agora, como é que o mercado se adapta? Eu acho que o mercado ainda está muito a tentar analisar e a perceber o funcionamento desta nova legislação. Temos o tema das entidades certificadoras, dos escritórios de advogados que podem prestar uma assessoria
e fazer uma due diligence mais aprofundada, dar esse conforto e transmitir esse conforto à contraparte, mas na verdade estamos todos um bocadinho expectantes para ver como é que as câmaras vão reagir agora, porque elas têm um processo completamente novo para elas e de que maneira vão responder a esses pedidos e até alguma curiosidade em perceber se não haverá aqui alguma imaginação de algumas autarquias em conseguir arranjar formas de poder protelar e atrasar. Olá a todos. Esse é um ponto muito, muito interessante. Acha que as câmaras neste momento já estão a preparar-se para inventar novas formalidades e novas tramitações, tentando no fundo ultrapassar aquilo que resulta agora do Simplex? Eu acho que as câmaras têm forçosamente uma reorganização, ou seja, têm que ter numa parte do saneamento liminar uma equipa muito mais ágil para poder responder dentro de um prazo muito mais curto. Têm também depois provavelmente uma certa transferência das equipas de uma parte que seria a parte mais da apreciação de projetos para a parte da fiscalização. Depois, eu acho que o que é aqui também muito importante é que haja bom senso, porque não podemos entrar numa situação de conflito, que é câmaras, investidores, promotores, por interpretações diferentes. Ou seja, sempre houve um diálogo, quer queiramos, quer não, no passado. Ou seja, quando um projeto é apresentado e um investidor, um promotor, considera que aquele projeto vai ao encontro do que é o regulamento e a sua forma de o interpretar é uma, tem havido do lado das câmaras o bom senso de chamar, pedir e para reverem soluções e para estarem abertos a esse diálogo. Como de facto podemos muito rapidamente transitar para uma fase de execução e pode haver uma interpretação diferente, porque nós sabemos que a riqueza do ser humano é também ter uma liberdade de pensamento. E isso é bom que não acabe. Exatamente. A capacidade de inventar soluções. Inventar já seria de outra categoria, mas pelo menos a capacidade de diálogo e poderem ter aqui uma interpretação diferente. Agora, acredito que haja muito mais por parte das câmaras agora uma fiscalização mais presente e com vontade de verificar todos estes processos com uma regularidade que não existia até agora. E acha, por exemplo, as validações prévias dos projetos e as reuniões com as câmaras já após a submissão dos pedidos vão continuar a ter um papel muito importante no sucesso do desenvolvimento dos projetos imobiliários? Eu acho que isto é do interesse de todos, ou seja, no final, se olharmos para esta legislação, o que ela pretende é simplificarmos processos, retirarmos burocracia a esses processos e ter um mercado a funcionar melhor e com mais oferta. Isso são as premissas desta legislação. E tem que haver aqui diálogo. E este diálogo é um diálogo que não pode deixar de existir, ou seja, quando há um projeto, quando há uma ideia, ter a capacidade de ir ter com uma câmara e eles terem pessoas também receptivas para poder ter esta conversa, afinarem soluções. Quando chega o processo de licenciamento, esse processo já está devidamente amadurecido pelas partes e simplificamos muito mais as fases subsequentes, porque o resto são prazos e validações. E evitar também encontrarmos aqui soluções, como alguns já temem, de tenho um deferimento tácito, vou começar a construir e de repente tenho um esqueleto de betão e esse esqueleto de betão fica ali durante alguns anos. Anicete, tinha também aqui uma questão que tem a ver com no fundo, um dos objetivos deste diploma, que é se inserir-se dentro do pacote Mais Habitação. No fundo, era perceber qual é a sua visão relativamente ao contributo que este diploma pode ter para, primeiro, um aumento da habitação disponível e, segundo, uma redução dos custos na habitação. Se para si isto é evidente ou... Eu não tenho dúvidas que terá esse reflexo, pelo menos parece ser bastante óbvio. E porquê? O capital é limitado, ou seja, quando nós alocamos capital a um determinado investimento, é na perspectiva de fazer este investimento dentro de um prazo. Se por algum motivo, dentro da cadeia de produção, tivemos aqui um momento de paragem, que é ter comprado um terreno, ter investido em projetos e taxas e consultores, etc., durante esse processo, e paramos, esse capital fica imobilizado.
E é um capital que deixamos de dispor para poder continuar a investir. E isto atrasava os ciclos de investimento e da maturidade dos ciclos de investimento. Se ganharmos esta certeza sobre o prazo de licenciamento e sabemos que esta cadeia de produção tem um ritmo mais ou menos assegurado, o que é que isto nos permite? Permite-nos ter ciclos relativamente mais curtos. Tendo ciclos mais curtos, como é que isso se reflete? Em vez de fazermos um projeto em determinado prazo, podemos fazer 2. Fizemos 2, estamos a trazer mais oferta. E por outro lado, quando nós avaliamos o risco, nós temos aqui várias camadas no risco. Temos que uma margem é uma margem que visa cobrir o risco técnico, o risco comercial e o risco administrativo. Se eliminarmos aqui uma camada que é o risco administrativo, talvez o setor possa também trabalhar com margens mais curtas, porque tem aqui uma menor incerteza nesta componente. Por isso, traz sim mais seguramente, com mais volume, porque há a possibilidade de fazer mais repetição e também, eventualmente, a possibilidade de chegarmos aqui a uma redução de custo através da margem, que pode ser uma margem menor. Obrigada, Aniceto. Agradeço muito a sua presença e esta conversa sobre as novidades do Simplex Urbanístico. Agradeço também à minha equipa, a Joana e ao André, pela presença e convido-vos a todos a ficarem atentos aos próximos episódios da PBBR Talks.